Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto que torna crime qualificado o homicídio cometido por integrantes de facções criminosas. O autor desse projeto é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que está aqui conosco. Senador, obrigada pela sua presença. Prazer muito grande estar aqui para poder falar desse projeto. Senador, como que é atualmente, o que prevê, qual é a mudança que a sua proposta prevê? Então, as pessoas imaginam assim, quem comete homicídio faz parte de uma organização criminosa, mas não, às vezes é um homicídio passional, o marido que matou a mulher, ou um assalto, né, e acaba matando a vítima, enfim. Essa situação é para que grupos organizados, tem mais de 80, quase 90 grupos organizados aqui no país. Isso junta milicianos e tudo mais. Então, eles têm para formar o grupo e manter, vamos dizer assim, unidos e fortes e coesos, as decisões são sempre a morte. Eles não vão para a justiça pedir porque o outro fez ou deixou de fazer dentro do grupo, então é sempre com penalidade, a pena de morte. Então isso vai diminuir a ação deles, essa opressão. Nós temos, assim, um estudo que nós fizemos, 1 em cada 10 brasileiros convive com algum grupo de organização criminosa na sua região. Então, assim, eles são muito violentos e sabem que tem toda uma estrutura para blindar e permanecerem ainda mais poderosos. Tanto é que os dois que se despontam, que é o PCC e o Comando Vermelho, nós achamos, o brasileiro só acha que só tem 2. Só que esses 2 são os maiores e que já dominaram locais que não é só em comunidades carentes e só mexe com tráfico de drogas ou milícias. Não, nada disso. Já chegou a posições de autoridades até. Então é gravíssimo. E o risco de apresentar um projeto desse, que a gente fica exposto contra quase 90 grupos criminosos, para aumentar a penalidade, ou seja, se ele matar e ele pertence a um grupo, porque até dentro do presídio há uma seleção de grupos criminosos. Então, se ele pertence a um grupo criminoso, vai aumentar a penalidade dele. Ou seja, antes ele achava que fazer parte de um grupo criminoso iria blindá-lo de qualquer ato, né, de homicídio, agora não, agora é o contrário. Agora, se ele estiver pertencendo a um grupo que ele se achava que ia ficar protegido, agora ele não vai poder mais, porque senão a penalidade vai ser maior. E o que caracteriza uma facção criminosa? Um grupo de criminosos, normalmente inicia-se com tráfico de drogas, mas aí depois vai para todas as áreas, até cigarro, bebida, tudo. Você pode imaginar que não é só a questão de as pessoas associam uma organização criminosa que mexe com corrupção ou que mexe com isso, com tráfico de drogas. Não, abrange muita coisa. Tráfico de armas é uma organização criminosa. O seu projeto fala de milícia privada, grupos de extermínio, é isso? Grupos de extermínio são profissionais contratados por criminosos ou por grupo. Então, eles são especialistas nisso. Exemplo, quando tem uma operação policial que apreende uma quantidade grande de drogas, ele fica, o grupo criminoso, né, a organização criminosa que estava conduzindo comprou aquelas drogas e estava transportando, ele tem um prejuízo enorme. Então ele contrata um outro grupo criminoso que é especialista em assalto ao banco, em cidade do interior, para então recuperar o recurso que ele perdeu por conta da apreensão das drogas. Então, assim, é um grupo criminoso contratando o outro, cada um com sua característica. E eles se sentiam blindados, o grupo blindava, né? Era muito forte, não mexa, se você mexer com ele, você está mexendo com o Comando Vermelho todo, vamos dizer. E você não sabe onde tem um integrante. Então, agora não, agora então se ele já é configurado, porque ele não vai chegar num presídio e vai dizer, não, eu quero estar naquele grupo lá. Só de ele falar isso, pronto, já se entrega. Entendi. Então, se ele for para o outro, outros vão identificar que ele não é daquele, ele é do outro e vão matar ele lá. Então, ele vai ser obrigado, ele não vai ter saída.
e aí a penalidade vai ser maior. Então, a segurança que ele tinha de permanecer e se formarem grupos criminosos, isso vai começar a enfraquecer. É uma ferramenta para começar a enfraquecer a formação de grupos criminosos. Quando a gente classifica como crime qualificado, a pena dobra? É Sim, isso? exatamente. Então, a pena atualmente é de 20 para homicídio, aí passaria para 40? A nossa proposta era até 50, mas foi aprovado na comissão de 20 a 40 anos. E o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Tem aumentado o número de homicídios cometidos por integrantes de facções criminosas? Muito. Nos últimos 3 anos, a violência no Brasil cresceu assustadoramente. Só para o meu estado, eu, como parlamentar, mandei 90 milhões só para a segurança pública e, infelizmente, fiquei sabendo que em 180 anos de polícia militar que tem no meu estado, eu fui o primeiro a mandar recursos para a segurança pública. Porque se tinha assim, eu não vou alimentar a cobra, ela pode me picar depois, né? Como eu não tenho esse problema, então vamos fortalecer a segurança pública. Então a questão de o enfraquecimento exemplo, o governo federal gastou muito mais em propaganda do que em segurança pública. E atualmente o crime organizado vê no atual governo uma facilidade de se cometer mais crimes. Porque, exemplo, olha como a incoerência. Eu, como senador da República, por conta de ter projetos voltados ao combate ao crime organizado, quase 90% dos meus projetos de lei são nessa área. Eu sou ameaçado de morte quase todo dia, e com grupos de alto poder, né? Como PCC, Comando Vermelho. No inquérito onde teve a busca e apreensão no meu gabinete, na minha residência, de forma ilegal, que foi contra a PGR, foi retida a minha arma, que foi concedida pela Polícia Federal, uma arma de defesa pessoal, para que eu pudesse, em qualquer situação que ocorresse, pudesse defender minha própria vida. E o ministro me tirou isso. Então, além de ter projetos nesse nível, que é muito arriscado, porque você está penalizando as pessoas que são mais cruéis, né? E você está desprovido de qualquer defesa, dá uma certa... Assim, a família fica tentando evitar de fazer isso. Então, isso era uma coisa mais rotineira, por isso não se apresentava tanto projeto nesse sentido, por conta das ameaças e as consequências. E eu disse, não vou recuar, é o meu setor de muitos anos, e eu não posso viver num país, e nem minha família, que eu tenho medo que minha filha ande na rua e possa ser morta ou qualquer razão. Senador, como que o seu projeto pode impactar no combate à violência no Brasil? Então, quando você começa a tirar força desses... Quando fala grupo, é impressionante, fala assim, grupo organizado. Eles são, de fato, organizados. Não tem... A penalidade é mutilação e pena de morte. Então, assim... São mortes mais violentas, né? Extremamente violentas. E quem executa não é o topo da pirâmide do grupo organizado. São os que estão iniciando, que são jovens, e os jovens são mais cruéis, não têm a noção de consequências. Então, é igual quando você fala com a criança, não faça isso, ela vai lá e faz. Então, tudo quando é crime com muita crueldade, é porque foi feito por adolescentes a mando do grupo organizado. Que, exemplo, teve uma situação que se tornou pública em 2019, que um dos seguranças estava fazendo a minha proteção por conta que eu estava relatando um projeto anticrime, que colocava PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Terrorista não é só explodir, é gerar terror na sociedade, né? De qualquer forma que for. Tanto é que o governo americano vai colocá-los como grupo terrorista. Bom, então, um segurança foi identificado, foi levado para o alto da comunidade, no núcleo da comunidade, foi espancado quase até a morte, ele é daqui do Senado, quase até a morte. Pegaram a arma dele, ele estava todo ensanguentado,
na iminência de morrer, ele conseguiu se desvencilhar para o suor, o sangue, conseguiu fazer com que os bandidos segurassem ele, que iam executar. E ele saiu correndo. Ele foi direto para o hospital. No hospital, achavam que era um ser de outro planeta que estava sangue puro. Tem fotos disso. Logo em seguida, horas depois, veio um senhor com um pacote e disse assim, olha, esse pacote é para ser entregue para o rapaz que chegou aqui ensanguentado. Quando a enfermeira entregou o pacote, era a arma dele. Aí você pergunta, mas por que o chefe dessa organização criminosa mandou devolver a arma para ele? Porque se não devolvesse a arma para ele, e penalizou com pena de morte os que fizeram isso com ele. Uhum. Aí pergunta, mas por que isso? Porque eles não querem polícia na comunidade buscando a arma que foi roubada, porque aí eles deixam de vender drogas e deixam de ganhar muito. Então é um prejuízo muito grande. Entendi. Então aquele que faz um assalto, pega uma arma, então porque rouba a arma e leva para a comunidade. É um prejuízo enorme para a comunidade. Então eles acabam, o próprio grupo organizado penaliza os lá de baixo que fizeram isso. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Nada, um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.